e até espiritualistas. Essa, inclusive, é a origem do Men Going Their Own Way. E olha que coisa interessante. O engraçado é que o movimento de empoderamento das mulheres apenas sexualizou as meninas, tirando absolutamente todas as responsabilidades de seus atos. Esqueceu a camisinha? Aborta. Engravidou, não quer abortar? Deixa com os avós. Enfim, por aí vai. Agora, o movimento do empoderamento, entre aspas aqui, por não apanhar depois, dos homens, não sexualizou ninguém. Muito menos efeminou, né? Esse ato de efeminar também faz parte do movimento feminista, né? Então, eles sexualizam as pessoas, as mulheres, e efeminam os homens. O movimento dos direitos dos homens e todas as vertentes aí que existem sugerem que os homens aprendam a viver em solitude e que não dependam mais de ninguém, seja da mulher, seja do Estado, seja do que quer que seja, para que eles possam ser felizes. Ou seja, em contrapartida totalmente ao movimento feminista. E que dessa forma eles não precisam mais depender de mulheres para ser alguém na vida. E que há algo muito maior do que ter filhos e constituir famílias. Ainda mais correndo o risco que é hoje, né? De você ter um filho, engravidar uma mulher, seja casado com ela ou não. Principalmente se você é casado com ela. Que é você ser uma pessoa boa e plena, satisfeita e feliz. E caros conservadores, presta atenção nisso aqui, porque isso não destrói a família, apenas fortalece a família. Há uma vertente conservadora que, desentendendo totalmente a linha de raciocínio da resposta dos homens às moças empoderadas, que acham que esse estilo de vida destrói a família. Quando, na verdade, é bem o oposto que acontece. Pois quem faz a família, quem procria, é a mulher. E hoje, as famílias já nascem completamente destruídas, sem pai, sem mãe, largada com tio, avô, sei lá o quê, que muitas vezes cria até melhor do que a mãe criaria, mas isso causa, sim, uma bugância. E não é todo mundo que tem uma estrutura familiar de pais, avós e tios para formar um cidadão fudido. E ainda ficam essas crianças reféns de um sistema de ensino que é uma merda. E que não forma apenas militantes, não, tá? Que formam pessoas incapazes de raciocinar, de compreender, formam pessoas para o trabalho automático e jamais para ser um cidadão melhor. E quando eles falam que a educação é para formar um cidadão melhor, é aí que eles criam militantes, que vai meter política no meio. Em vez de ensinar os caras filosofia, sociologia, a origem das coisas, não enfia ideologia de gênero. E não é à toa que mesmo com o aumento das crianças em creches, de jovens em colégios e nas universidades, a criminalização só aumenta. E não venha me falar que é por causa apenas de falta de emprego, não. Não é. Não necessariamente, até porque emprego formal é uma invenção do Estado. E tem inúmeras de famílias aí que não têm empregos formais e que são muito mais estruturadas do que outras famílias que têm empregos formais. Isso aí é falta de estrutura moral. É falta de estrutura moral que o feminismo não oferece nem aos homens e nem às mulheres e que, pasmem, esses movimentos de direitos dos homens estão oferecendo. Eu não conheço uma organização feminina que se preocupe em formar cidadãos de bem. Pelo contrário, eu só vejo organizações femininas em prol de agendas ideológicas partidárias. E hoje nós temos num crescente aí esses movimentos masculinos, organizações de homens, pelo direito dos homens. E se você parar para estudar o conteúdo dos caras, a base de pesquisa dos caras, você vai encontrar que é o autoconhecimento, que é a plenitude, que é a formação de um homem de caráter e todos os ensinamentos passados por essas organizações de meninos, de homens, servem tanto quanto para as mulheres. E não é à toa que está aqui plenamente uma mulher falando isso para vocês. E agora, meus queridos, a única coisa que eu aprendi com o feminismo e com outras organizações de mulheres é a irresponsabilidade, é a dependência. Para provocar aqui um pouquinho, que eu sempre gosto de provocar os cristãos aqui do meu canal, que eu sei que tem muita gente cristão aqui de várias vertentes que seguem o Curta e Grossa, pensem numa coisinha. Porque essa aula acaba sendo a aula que mais critica esses movimentos. A mulher induziu o homem ao erro, Adão e Eva. Mas foi justamente um homem, Jesus, que veio trazer a salvação. Olha que coisa interessante. Se isso não significa absolutamente nada para você, então eu não sei mais o que significa as coisas. Porque isso é uma mensagem bem clara e bem interessante. As mulheres que estudarem a base moral trazida por estes movimentos dos homens darão não só luz a pessoas melhores, mas
construirão, desenvolverão jovens, homens e mulheres moralmente saudáveis. E só assim, só então, a gente vai conseguir restituir a instituição que é a mais importante da sociedade ocidental, a família.